Senhor da nossa alegria. Mas numa ocasião como esta, nossa igreja sempre tem o prazer de ouvir a palavra da nossa igreja estruturada, institucional, a igreja nacional, hoje aqui representada pela presbítera Mita, moderadora do Conselho Coordenador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, mas nós já combinamos, ela vai falar amanhã, ela vai trazer a palavra da igreja amanhã. Hoje o presbitério está representado pelo reverendo Wilson Lopes Torres, que vem falar aqui para nós, em nome do Conselho Coordenador, Wilson, dirigiu a palavra à igreja. Ele conseguiu uma outra forma mais interessante para passar. Bem mais tempo. Nós estamos muito felizes de poder, nesta noite, representando o presbitério de Vitória, dizer de todas as nossas bênçãos recebidas e, entre elas, uma bênção especial que é a vida desta igreja. Esta igreja, para o presbitério de Vitória, tem sido um testemunho de liberdade, um testemunho de ousadia, um testemunho de amor, um testemunho de perseverança, um testemunho que nos anima dentro de uma espiritualidade libertadora, amorosa, fraterna, solidária e ecumênica. Nós estamos felizes porque esta igreja proclama o nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando que o seu testemunho não é único, é um com outra, e por isso nós louvamos a Deus. Nós lembramos de pessoas que aqui enfrentaram, pessoas que achavam que eram donas da igreja e com firmeza disseram: não, se tem um dono, esse dono é o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que enfrentaram pessoas autoritárias dentro e fora da igreja. Um dos pastores daqui, reverendo Elchirida, ele tinha problemas cardíacos e foi enquanto ele enfrentava o então presidente do Supremo, eu já ia dizer tribunal, mas era o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, numa época de ditadura, e que eles simplesmente quiseram caçar o direito à liberdade. Ele defendeu até o ponto de perder bens, tendo que pagar passagens caras para enfrentar em Brasília, através do tribunal secular, a injustiça, porque naquela época a própria Constituição da igreja foi desrespeitada, foi violada. Vocês recentemente viram alguns escândalos de lideranças de igreja? Pessoas que gostam de roubar os outros? Pois naquela época já tinha, e um dos nomes é Boanerges. E na época, a gente sempre disse que uma das formas de expulsar o diabo é dizer o nome dele. E essa igreja teve coragem de dizer que o lugar de ladrão não é liderando uma igreja, assim como não é lugar de mandões dizer essa igreja é minha. E por isso utilizamos a oração, a reflexão bíblica, a firmeza na fé, e também tivemos a ousadia de dizer que nenhuma outra igreja era referência, senão a igreja triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja que ao longo dos séculos tem lembrado que mais do que um peixinho prateado colado no vidro de um carro, que era o sinal da marca dos primeiros cristãos quando perseguidos davam a própria vida, a exemplo dos cristãos lá na África, que têm sofrido explosões, destruições recentemente.
nós também tivemos agora essa herança e louvamos a Deus de que essa herança do passado dos cristãos que deram sua vida também teve seu exemplo aqui. Pessoas que lutaram, destemidas, como o reverendo Rubens Duarte de Albuquerque, que mesmo perseguido, porque ele tinha uma grande sensibilidade social e ele amava muito o povo, e ele lutava pela transparência e outros valores, e sua formação cristã o levava a um compromisso que a própria igreja subscrevia desde 62, que é o pronunciamento social da igreja, e ao fazê-lo ele foi confundido como se ele tivesse uma bandeira que não fosse a de Cristo. E ele disse: não, a minha bandeira é de Cristo. Mas ele foi expulso da igreja com 5 filhos para criar, e aí então a igreja IPB não lhe deu direito nenhum, deixando-se como se fosse na amargura. Mas os irmãos aqui do presbitério enfrentaram bravamente, ele se reergueu, teve sua dignidade, e hoje em Tararé, creio eu, tem uma escola lá que recebe o nome dele, creche, é uma creche. Não sei se os irmãos se lembram, mas quando as igrejas colocavam alto-falantes para atrapalhar de noite até a aula dos alunos, ele foi um dos que lá em Tararé falou: ó, não pode colocar microfone para pregar, porque tem aluno de noite na escola, ele trabalha o dia inteiro, ele é pobre, precisa de formação, e a hora dele é essa noite. Então, pastor, não pode colocar o seu microfone para obrigar o aluno a perder sua concentração. Nem por isso ele deixava de dominicalmente estar aqui, pegando um ônibus. Qual é o nome do bairro que ele morava mesmo? Vale da Esperança. Vale da Esperança, né? 2 ônibus, né? Não tinha Transcol. Quando não era Jardim Tropical, né? Que naquela época era Cantinho do Céu, na Rua Paraíso, número 13, enfrentando o João Gato e tantos outros matadores que faziam daquele bairro um local dos excluídos. Lutou ali, ajudando. Esse é o testemunho da nossa igreja. Não somente proclamar o Cristo que nos salva, mas também olhar a condição do ser humano e transformá-lo, lutando por uma visão integral do homem todo, do ser humano como um todo. E nisso nós temos a dizer a essa igreja que a sua perseverança não é em vão. Muitas coisas têm mudado para melhor, e vocês fazem parte dessa esperança que não engana. Também fazem parte de uma igreja que tem coragem de ter a sua autonomia e a sua identidade cristã, sem ter medo de reconhecer que Cristo também fala no meio de outras identidades. Há muitos grupos que só aceitam o batismo deles, há muitos grupos que só aceitam a sua forma de ser e até demonizam os outros. Quando a gente fala no testemunho de uma espiritualidade ecumênica que essa igreja pratica, a gente está dizendo que a gente valoriza o que tem e o que sabe, mas também a gente respeita e valoriza o que os outros têm e que sabem, e que Deus é maior do que o colorido tão enriquecedor das denominações, mas que a igreja é una, e cremos nessa unidade da igreja, e testemunhamos e temos coragem disso. Quando a gente diz que dançar, beber não é pecado, a gente também tem coragem de dizer que o ser humano foi feito para ser feliz e que Deus é aquele que fez o seu primeiro milagre numa festa de casamento. E se bebeu também, não foi embriagado e nem se entregou às minhas paixões. Pelo contrário, usou no tempo certo, a medida certa. Embora saibamos, se alguém é alcoólico, passe longe, porque a igreja de Cristo não é comida nem bebida, e nem são hábitos destes daquela cultura, mas o nosso Deus é um Deus de justiça, de amor, de bondade e misericórdia, um Deus que nos perdoa e nos livra das nossas cargas e pecados e nos reconcilia para muito mais.
E nisso nós temos glorificado o Senhor, em dizer que este Deus se importa sim com os direitos humanos, com o direito da criação. E o presbitério de Vitória fica muito feliz em saber que tem esta igreja unida com as demais. Aqui é uma das igrejas do concílio que se abre para a formação cristã através da educação teológica. Queremos parabenizar os irmãos, porque o seu dízimo, as suas ofertas, ajudam também o presbitério no seu mistério de formar novos seminaristas que um dia poderão ser pastoras e pastores. Também queremos dizer que ficamos muito felizes com essa igreja, quando desde a década de 70 teve a coragem de dizer que Deus não é Deus de homem e nem Deus é Deus de mulher, mas Deus é Deus de toda a sua criação, de todo o universo, e que, portanto, Ele ama toda a sua criação, não só o rio mais limpo, com todos os seus desafios, que Deus ama o homem e a mulher, e por isso, não importa se é um homem querendo assumir o ministério pastoral, ou se é a mulher querendo assumir o ministério pastoral, porque Deus chama ele só para onde Ele quer. O Espírito de Deus tem essa liberdade, e diz em Gênesis que quando Deus fez o homem e a mulher, o fez a sua imagem e semelhança, e ficou feliz com o que fez. Por isso, que ninguém olhe para o outro achando que é melhor ou pior por ser homem ou mulher. A gente é aperfeiçoado em Cristo pela graça, e nós louvamos pelo testemunho dessa igreja e ficamos tristes com a saída do seu Natalino, que era o diácono dessa igreja, que falou: igreja que elege mulher, eu não fico. E foi embora, né, seu Natalino? Saudoso Natalino, porque a gente o amava e o ama, mas a cabeça não me permitiu assumir naquele momento que mulher também poderia ser chamada. Hoje, até presidente do Brasil nós temos, né, presidente do Rio. Então, a gente vai vendo assim que Deus vai nos abençoando, quebrando barreiras, rompendo desafios e proclamando uma viva esperança no Deus que insiste em fazer novas todas as coisas. Parabéns, Igreja Presbiteriana de Maruípe. Você é uma igreja unida a Cristo, por isso a gente pode ver a sua unidade com os demais irmãos, mesmo de colorido diferente, e uma unidade entre vocês mesmos, cujo amor transborda e chega em muitos lugares. Que o Senhor firme os seus passos para muito mais de 60 anos, pois o Senhor tem se agradado deste enfrentamento que faz de vocês não anunciadora do diabo, mas das boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus, que não teme mal, porque o túmulo está vazio e Deus é ressurreto e o seu Espírito é derramado sobre todo o seu povo. Amém, igreja? Amém. Obrigado. Através do reverendo Anacleto, a gente transmite o nosso abraço a toda a igreja. Muito obrigado. Nós agradecemos as palavras do reverendo Nilson, as palavras do presbitério de Vitória, são palavras de alegria, solidariedade, esperança e de encorajamento em amor. Irmãos, eu escrevi esse poema que saiu no dia e dei presente para a igreja de Madrid. Eu pretendia publicar, como vou fazer esse poema no programa Palavra Solidária, que já está pronto para segunda-feira mandar pelos e-mails, né? Mas aí os líderes da nossa igreja sugeriram que deveríamos colocar esse poema na liturgia de hoje. Então eu agradeci, estou contente de ter tido esta acolhida. Mas aí, caso eu lendo com calma o poema para recitar aqui, vi que as duas primeiras estrofes, elas se referem à história da Igreja Maruípe. E as duas últimas
ela se refere ao compromisso da igreja com a missão. Então eu quero fazer uma proposta a vocês para eu recitar essas primeiras estrofes até onde está escrito História de Comunhão. E vocês vão recitar comigo esta última parte, onde começa este coro, sempre avança até o final. Está combinado assim? Então vamos ficar. Festa dos 60 anos. Por todos nós desejados, os mais novos, veteranos. Evento tão esperado, festa dos 60 anos. No passado, sofrimento, por conflito e visão. Foi tempo de crescimento, em fé, serviço e oração. Sendo Cristo o fundamento, prevalece o amor, perdão. Pelo Espírito movidos, a Deus toda a gratidão. Presbiterianos unidos, muitos anos bem vividos, história e comunhão. Este povo sempre avança no caminho que Deus faz, anunciando com esperança a boa notícia da paz, na convivência de equipe, no trabalho formador, Igreja de Maruípe, em missão aonde for. Amém. Mário bate palma pra mim.